Se Cuida começa agora. Seja muito bem-vindo. Aqui você aprende a cuidar de você, da sua saúde física e mental e se encanta verdadeiramente por esse cuidado. O Se Cuida vai ao ar todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Tati TV. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, que tira o sono de muita gente, sobre o erro médico. Será que o erro médico existe mesmo? O que seria esse erro médico? Como se detectar? Como prevenir? Como se proteger? De quem é a responsabilidade sobre tudo isso? Será que fazendo uso de uma instituição de saúde, um hospital, um posto de saúde, a gente se coloca em risco, além daquele que a gente foi procurar sanar nessas instituições? Para conversar com a gente sobre esse assunto delicado, mas importantíssimo, eu tenho o prazer de receber o Dr. John Robert Pires Davidson, que é médico radiologista, perito judicial de varas cíveis do Fórum Central da capital. É um prazer recebê-lo, Dr. John. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. John, vamos começar então. A primeira questão, o erro médico, ele existe mesmo? Dani, existe, mas ele é extremamente raro. Acontece que, frequentemente, o mau resultado, como é o melhor nome disso... Mau resultado. Mau resultado. O mau resultado pode acontecer por um erro de quem trata, ou de todo um contexto que trata, ou da compreensão de quem teve aquele resultado. Geralmente a compreensão do paciente, de quem está se submetendo a um tratamento. Ou do paciente, ou do advogado que conhece o paciente, que não é nada difícil. O advogado sempre vê uma oportunidade de trabalho. Certo. E o que acontece na pior das situações? O advogado leva o paciente a se convencer de que ele tem que tomar uma atitude com aquele resultado que está nele, ou com um resultado, um resultado diferente que ele esperava, ou de um resultado completamente bizarro. E às vezes o advogado ele passa para o paciente aquela ideia de que você tem que fazer alguma coisa por você. Você foi lesado. Esse é um jeito. Ou você foi lesado, ou você teve um direito lesado, né? Você esperou demais, você foi maltratado, você ficou com uma deformidade. Então, assim, são graus diferentes de compreensão das pessoas que passam por um tratamento médico ou parecido com médico, e aí alguém quer fazer o outro pagar por isso, ou restaurar o direito. Assim, então, tem formas diferentes de se fazer essa reparação. Ou se devolve o dinheiro, ou se presta o serviço de novo, ou se dá uma indenização para o fulano. Quem decide isso é um juiz. Certo. Então agora nós vamos falar sobre mau resultado. Não vamos usar mais aqui o termo erro médico. E é bom que você aí em casa também proceda dessa forma e use esse termo. Mau resultado. Doutor, as causas do mau resultado, então, digamos assim. Você havia problemas de comunicação entre o médico e o paciente, entre a equipe médica, a equipe técnica que está cuidando do paciente, a família? Existe esse problema? É fundamentalmente a raiz do problema. Quando o paciente não sabe o que vai acontecer, ou não tem, ou tem outras expectativas, e ninguém diz para ele as expectativas onde devem ser limitadas, frequentemente existe frustração. E o médico não sabe conversar com o paciente emocionalmente. Entendo. Isso ainda mais na sua área. Entendo perfeitamente. Então você vê que geralmente é um desencontro de possibilidades, assim. O paciente imagina que vai ficar, sei lá, que vai se curar e ele entra com uma doença em algum lugar e vai voltar para casa como ele era agora, se sentindo bem. Frequentemente ele volta para casa com cicatrizes, tubos, pedaços mais curtos. Então, como é que faz para explicar para a pessoa que isso vai acontecer? É simples, senta e conversa. Só que médico gosta muito de usar o Medicaid, porque isso mantém distância.
né? Então começa a conversar, não, veja, você pode ter uma situação assim, assado, começa a usar um monte de termos médicos e que o paciente vai se encolhendo para não parecer ignorante e ele fica amedrontado. E ele não pergunta muitas vezes. E é o que acontece, de fato. Ele fica amedrontado, mas ele fala, não, esse aí é médico, ele deve saber o que ele está fazendo. Então eu vou me entregar para o tratamento, seja o que Deus quiser. E geralmente Deus não ajuda tanto assim, né? Mas... O que eu vi com muita frequência, né, nos hospitais, trabalhei durante muitos anos em hospital, no hospital particular, eu sempre conto isso aqui no programa, conto essa minha experiência, então, trabalhava com pacientes muito graves, pacientes terminais, e o que eu vi assim, que o paciente, uma vez que ele entra numa instituição de saúde, no hospital, ele se entrega realmente à equipe e ao médico e não questiona muitas vezes, não entende que ele é parte fundamental no tratamento. Então, ele simplesmente faz tudo que se submete a fazer o que está sendo ordenado ali pela equipe e não questiona, e com isso ele perde a chance de participar do tratamento e até se esclarecer-se melhor sobre esse mau resultado. O que eu via com muita frequência, assim, médicos, e não só os médicos, mas a equipe técnica, eu estou dizendo de enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo que é envolvido, nutricionista, todo mundo envolvido diretamente no cuidado do paciente, com muita dificuldade em falar de maneira clara, objetiva e simples, né, que é o que o paciente precisa ouvir, por mais delicado que o diagnóstico seja. E, às vezes, quando os diagnósticos eram mais delicados, quando os prognósticos eram mais restritos, parecia que a dificuldade aumentava proporcionalmente em se comunicar isso, né? Eu via, assim, a equipe com muita facilidade em dar diagnósticos que têm um bom prognóstico, né? Então, isso realmente... E que tem menos chance de se complicarem e de virar um mau resultado. Agora, nos casos mais delicados, eu via muita dificuldade, muita proteção, dos dois lados, tanto da equipe quanto do paciente ouvir e da família. E se ater a essa lacuna que fica, né, de quem fala e quem ouve e entende o quê, acho que é fundamental para a gente evitar aí essas frustrações que levam a ela lotar o judiciário de processos, né? Encher as mesas dos juízes de processos com situações que poderiam ter sido resolvidas em uma conversa. E é fato, porque em algumas estatísticas que foram levantadas há um bom tempo atrás, alguém tinha dito que 96% dos processos desencadeados, principalmente das denúncias levadas ao CRM, essas denúncias são feitas em cima do que é má comunicação. Por isso que existe também essa corrida para fazer um termo de consentimento informado, né? Olha, está aqui, assina aqui. Frequentemente esses termos são redigidos de uma forma muito médica, muito inacessível. Então o juiz não entende, a pessoa também não entende, o coitado do paciente não entende. E esses termos ajudam numa situação de um processo judiciário? O juiz pode simplesmente falar, isso aqui não tem validade, isso aqui é muito específico, isso aqui é muito médico, a linguagem é muito diferente, exclusiva. E não tem por que achar que uma pessoa está avisada com um negócio desse. Então, o que eu costumo dizer para os médicos, e eles percebem que isso é bastante nevrálgico, eu falo, olha, explica tudo para o seu paciente com linguagem acessível. Depois que você explicou, você fala, você entendeu? Entendeu. Você dá uma folha branca para o paciente e fala, escreve, por favor, o que você entendeu. O que você espera que termine no tratamento? Se você entende que existem possibilidades de acidentes, de incidentes, quais os tipos comuns, entenda que você, em uma situação ou outra, pode morrer do tratamento. E coloca isso no papel. Quando o cara escreve de próprio punho, com os próprios erros de linguagem, aquilo é uma peça bastante robusta, né, para dizer, eu sabia o que ia acontecer comigo. Diferentemente do que entregar um papel, né? Falar, ó, tá aí. E que geralmente não está escrito palavra morte. Geralmente não está escrito a palavra morte. Então, isso é um negócio que é importante. Nem assim, a palavra amputação. Morte, deformidade, exatamente. Não é só, quer dizer, a amputação acidental de lado oposto, de fato, é erro médico. Isso é erro do médico, que seja assim, da equipe. No final das contas, quem assina a obra, né? Quem assina a cirurgia, quem é o dono do paciente, é que acaba sendo o canto, né, o vértice de todo o problema que aconteceu. Um negócio que às vezes começou na recepção. Certo. Né? Porque um sobrenome foi abreviado lá no meio e, sei lá, um José Roberto P. Silva. Tenho Penteado e tenho Pereira. Bom,
Quem é quem? Pode colocar e às vezes os paciente dois vão para o errado. mesmo setor. Né? Esse tipo de queixa, ainda mais ortopedia, esse tipo de queixa é lugar comum, a beça. Né? Então, essas situações em que o erro de identificação começa lá atrás, e de repente o médico se vê assim, por que ele não perguntou, por que ele não confirmou? Às vezes a confirmação foi muito fugaz, assim, então, não, é esse aqui mesmo. Assim, isso mostra que também tem um razoável descaso, né? Porque você tem que saber do que se trata a doença que você resolveu ver ou tratar ou participar. Em algumas situações, a pessoa vai acabar sofrendo um resultado inesperado, um mau resultado, porque faz parte do tratamento. Né? Então, em algumas situações que a pessoa não sabia que ia ficar daquele jeito, ou ia passar por aquilo, ou eventualmente ter um incidente mortal, fatal, porque fazia parte do tratamento, em algum momento aquele tratamento tem um desenrolar que existe na literatura, está descrito. Em algumas situações os pacientes podem morrer durante o exame, durante o procedimento. E assim, às vezes ele precisa daquilo, porque ele já está muito doente. Né? Ele morreria dessa doença se ele não fosse tratado de qualquer forma. Então, assim, durante a investigação ele pode passar por etapas que têm risco fatal. Né? E que também são vistos com muito cuidado, porque a família se mobiliza pensando assim, puxa, mas foi lá para se tratar e não saiu. E não saiu, exatamente. O que eu vejo com muita frequência são situações assim, né? Onde as pessoas acreditam, né, idealizam a medicina como algo tão perfeito hoje, né? Acho que a evolução das tecnologias, das medicações, das formas de intervenções, acabaram disseminando na população uma fantasia de que ninguém mais morre. Né? Que a medicina é perfeita, o que é um erro. Mas eu quero continuar conversando com você no segundo bloco, principalmente sobre essas expectativas que as pessoas criam de como vão ficar e como vai ser o tratamento, que eu acho que aí entra uma questão importante da cirurgia plástica, que eu acredito que as situações aí sejam bem relevantes nessa área. Tá? Uhum. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Fica aí. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com um médico radiologista e perito das varas cíveis do Fórum Central da capital, Dr. John Robert Pires Davidson. Estamos falando sobre os erros médicos, que na verdade esclarecemos no primeiro bloco que não se deve usar esse termo, que o termo correto seria mau resultado. Terminamos o primeiro bloco falando sobre esses maus resultados, que na verdade muitas vezes são uma falha na comunicação entre o médico e o paciente, entre o médico, sua equipe, o paciente e sua família, e as expectativas que o paciente cria sobre um determinado tratamento e como ele vai ficar após esse tratamento. Nesse contexto, impossível não pensar na cirurgia plástica. Recentemente, aqui na região, tivemos um caso de uma paciente jovem que foi submeter a um procedimento de lipoaspiração e faleceu. Doutor, conta pra gente. Falecer durante uma cirurgia de lipoaspiração é uma complicação que pode acontecer? Perfeitamente. Pode acontecer por causa da anestesia, pode acontecer por choque anafilático, pode acontecer por causa de um incidente, de uma anatomia completamente anômala. Né? Então, às vezes, o médico se surpreende porque aquela paciente não era normal de fato. Mas, como a pessoa não vem doente para o consultório, não tem por que fazer um exame absolutamente ostensivo, que esgote todas as possibilidades de não ter uma anatomia bizarra, ter uma artéria importante passando no campo, a pessoa pode perder todo o sangue por causa de uma cirurgia dessa? Pode, mas é uma situação absolutamente imprevisível e incontrolável. Incontrolável também. É. Então, a paciente ou o paciente, ele deveria ser informado sobre esse risco de morte na consulta. Claro, sem dúvida. Então, essa é uma falha na comunicação. É por causa disso que vira um processo. Se a gente avisa, olha, pode acontecer surpresas absolutamente imprevisíveis.
né? Então, você tem certeza que você quer ir com isso adiante? Olha, tem gente demais no mundo. Não é possível que os médicos digam, não, mas eu vou perder um cliente, vou perder um caso, vou perder uma cirurgia. Não, vai ter um monte de outras, assim, tem uma atrás da outra. Então, não tem por que deixar de avisar só para proteger a seara comercial. Inclusive Para porque... não perder o cliente. Assim, esse é um negócio muito raro, assim, o médico não faz essas coisas, né? De forma geral, essa corrida por pacientes, essa tentativa de pegar todo mundo, abraçar todo mundo, trabalhar mais do que se aguenta, não é razoável isso, as pessoas não fazem isso. As pessoas acreditam, de forma geral, que os médicos nadam em dinheiro, de braçadas, que tem pacientes assim, que pagam muito bem em pequenos horários do dia. E o médico, por outro lado, fala, olha, eu recebo tão mal por cada um desses procedimentos ou cada uma dessas averiguações e investigações, que eu preciso fazer isso o dia inteiro. Então o cara sai de casa às 15 para as 6 da manhã, passa a visita num hospital, atende um pouco, passa para outro hospital, passa a visita, prescreve alguma coisa, passa em outro hospital, vai eventualmente para o consultório. Tem consultório que começa a funcionar às 8 da noite. Né? Então, assim, se os procedimentos fossem bem remunerados, seguramente isso não aconteceria. Tem gente demais procurando serviço médico. E o que é pior, essa tentativa de conhecer o ser humano, que é uma máquina que já estava pronta antes do homem começar a praticar medicina, é que faz as pessoas acharem que a medicina é infalível, só que elas esquecem que é uma máquina que já estava pronta, que a gente começou a praticar medicina com uma máquina que a gente não conhece, não foi a gente que construiu. Diferentemente do engenheiro que constrói um motor e, de repente, pifa uma peça, o material é fatigado, alguma coisa errada acontece, dá para saber o que acontece, dá para saber de onde vem o erro. Foi ele que criou, ele claro, viu, ele construiu. Ele projetou, ele construiu, a gente não. Então, dentro de um contexto que, sei lá, a gente conhece 60 grandes variáveis, por exemplo, cicatrização, hemorragia, infecção, um monte de variáveis que existem, né? Assim, nutrição, evolução, tempo de melhora do organismo, assim, todo o metabolismo que está envolvido nisso. A gente conhece umas tantas variáveis, supondo que a gente use assim, 60 variáveis. Quantas a gente controla de fato com a medicina? 32, 40, 20 e tantas. Mas quantas existem? 5.000? A gente não conhece. Né? Se dá para dizer que a medicina é uma ciência exata, não dá, a gente não conhece as variáveis, por isso que a gente não pode operar nelas. Por isso que tem gente que desenvolve queloide, fala, olha, foi erro médico. Por isso tem gente que fica com uma cicatriz que não fecha, que abre, que sai coisa, não sei o quê. Mas, meu Deus, o médico não controla isso. Né? Isso frequentemente vem de coisas oportunistas. A pessoa tem uma infecção atrás da outra depois da cirurgia, mas não comenta que na casa dela tem gato, passarinho, cachorro, iguana, tartaruga. Então tem todo tipo de coisa assim, o médico não olhou. Meu Deus do céu. Como se fosse responsabilidade de um só o sucesso no tratamento. Né? Como se fosse responsabilidade exclusiva do médico. E nós sabemos que não, que qualquer tratamento que a pessoa submeta, um tratamento estético, um tratamento, enfim, curativo, o que seja, a responsabilidade é dos dois. Né? É do médico, da sua equipe e do paciente, da família, que vão seguir essas orientações, que vão falar a verdade para o médico nas consultas, que a gente sabe que muitas vezes a verdade é omitida em uma consulta. Frequentemente. Que está acontecendo frequentemente, que vão... Tem que fazer uma parceria, é uma parceria. O sucesso é uma parceria, não adianta, não é só de um. Agora, essas frustrações repetidas com o resultado, especialmente na cirurgia plástica, nós falamos do óbito aí, que seria o caso mais drástico. Mas a insatisfação, né? Eu sei de pessoas que são submetidas aí a 20 cirurgias plásticas. Né? Até que chega um médico que diz, não, é melhor parar, tem alguma coisa, encaminha essa pessoa ao psiquiatra. Claro. Ou ao psicólogo, porque essa pessoa tem uma questão emocional importante, não está satisfeita consigo mesma, enfim, algumas outras questões e nunca vai estar bom, nunca vai chegar ao resultado adequado, ao resultado. Isso tem enquadramento, né? Dimorfismo corporal.
Isso, tem esse nome, né? Transtorno dismórfico corporal. Um nome grande, complicado, mas é exatamente, faz parte do rol dos diagnósticos em saúde mental. E é quando a pessoa, né, resumidamente contando, dizendo, é quando a pessoa realmente não se satisfaz com a sua imagem, com a imagem que tem de si. Ela pode ser belíssima e ela se olha no espelho e se acha horrível. Pode ser magérrima e se olha no espelho e se vê gorda, enfim. E por aí vai. Vê-se narigudo, com nariz grande, orelhas grandes, enfim. Né? É o que acontece com a bulímica, né? Com a anorética. Isso, são sintomas muito comuns na bulimia, né? Na anorexia principalmente. São sintomas muito comuns, mas que podem aparecer fora desses quadros e aí o médico muitas vezes se deparar, principalmente cirurgião plástico, com pessoas assim. Pois é, e é justamente onde o médico se frustra também. Não é só o paciente que se frustra. O médico fica completamente perplexo, ele fala, gozado, mas eu fiz tudo direitinho. Fiz tudo que está coberto por toda a literatura, que é extensa, e a maior parte da literatura é convergente, assim, é bastante consonante, ela é bastante concordante. E assim você tem livros e livros e periódicos e coisas assim absolutamente consolidadas, trabalhos grandes, com boas pesquisas, e o cara fala, gozado, fiz tudo certinho, o que deu errado? Meu Deus do céu. E ele fica frustrado, ele fica se achando pequeno, insuficiente, ele fica preocupado porque justamente o mau resultado que daí vem pode se transformar numa dor de cabeça jurídica. Um processo, né? Justamente. Hoje o profissional da saúde vive com esse fantasma do lado. Né? É. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que, toda vez, ser extremamente comunicativo, participativo, porque o paciente tem uma aflição, ele tem outra. Né? Porque ele vai atuar no paciente. Então, o paciente sempre vai se achar vítima de uma situação pouco favorável ou de um desastre, de um detalhe. Ah, não, mas o médico não viu isso. Ah, não, mas... Assim, é que nem advogado. Você escolhe advogado para errar junto com ele. Escolha um médico para errar junto com ele. Tenha confiança naquele cara que vai acompanhar você numa coisa que é importante na sua vida. Pode mudar a sua vida, pode mudar seu patrimônio. Né? Então, isso acontece com advogado, com médico, que são profissionais autônomos. Né? E a prestação é personalíssima. Isso, então, isso que você está falando já são formas de prevenir o mau resultado e os processos. Comunicação é prevenção, não tem dúvida. Comunicar é relacionar e vice-versa. Você tem um relacionamento com o seu paciente. Então, você precisa se comunicar com o seu paciente. E o paciente precisa se comunicar com o médico. Não pode deixar coisa de fora, não pode esquecer de avisar que fuma 4 maços por dia para o cirurgião plástico. Esquecer de avisar que bebe todos os dias. Ou, não, assim, isso só para dizer que a pessoa tem hábitos que podem ser nocivos. Agora, a pessoa participa de um ambiente que pode ser nocivo também, não lembra. O cara tem uma iguana dentro de casa, tem tartaruga. Esses bichos têm tipos de bactérias contra as quais o ser humano tem muito pouca resistência ou tem tendência a formar infecções bastante difíceis de tratar. Então, quando essa pessoa vai para casa, digamos assim, com uma ferida cirúrgica aberta, né, fazendo curativo, e tem esse tipo de animais em casa, ela está mais sujeita a ter uma infecção. E uma infecção depois de difícil trato. É, exatamente. Assim, é mais difícil do antibiótico cobrir, ou essa pessoa vai ter que tomar uma cobertura de medicamentos que vai estragar o fígado, o estômago, a flora intestinal. De repente, por causa de uma cirurgia, sei lá, para tirar uma pinta, às vezes. Às vezes. Né? E a pessoa tem lá um bicho desse tipo dentro de casa, passarinho, por exemplo, que é primo dos répteis, né? Assim, lá para trás. A gente vê que esse cara vai tomar tantos antibióticos e vai ter tantos transtornos por causa desse mundo de medicamentos. Fala, pois é, começou com uma pinta, eu já tirei um pedaço do intestino por causa desse transtorno todo, tive outras infecções, teve meningite, não sei o quê. Então, dá para calcular, assim, dá para montar histórias grandes, fazer grandes novelas em cima de coisas assim. Porque aí a insatisfação se dá, aí eu preciso achar um culpado, porque minha vida virou um transtorno, né? Eu parei de trabalhar, eu briguei com meu marido, com a minha esposa, Exatamente. Me afastei dos meus amigos, comecei a beber, enfim, né? É um contexto muito maior. Drama, né? Todo um drama psicossocial importante, e aí a pessoa precisa achar um culpado. Claro. E quem assinou a conta no final foi o médico. Exatamente. Né? E que não explicou isso antes, todas essas situações que poderiam acontecer.
Porque quando a pessoa realmente entende o que pode acontecer com ela, entende de verdade, sem dúvida alguma, ela tem um instinto de autopreservação. Ela vai colaborar com o médico. Por isso que foi para o médico, né? Ela vai, exatamente. Esse instinto vai falar mais alto, ela vai colaborar, ela vai tentar encontrar meios aí de seguir as orientações e de facilitar o seu tratamento, né? Acredito que, como você bem disse, a comunicação, a conversa. Mas sabe o que eu percebo? Existe uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos. Comunicação demanda tempo. As pessoas não têm tempo, né? As pessoas não têm tempo de se olharem nos olhos, não têm tempo de terem uma conversa sentados, né? As conversas acontecem no corredor dos hospitais, acontecem na porta do consultório, eu já vi acontecerem na sala de espera de consultórios, né? As pessoas não têm tempo. Às vezes conversam por mensagens de celular, por e-mails, e nem sempre você é tão bom na escrita quanto é na fala, ou ao contrário. Na verdade, nada substitui o contato humano. Verdade. Nada substitui o olhar nos olhos, o prestar atenção no que você sente quando você está com o seu paciente, né? E o paciente no que sente quando está com o seu médico, se está confiando ou não. Nada substitui essa relação. Nunca vai substituir. Dani, eu acho que assim, uma coisa que é bastante importante falar, que esses maus resultados que geram processos frequentemente, que é justamente a área onde eu trabalho mais, os processos todos, eles começam por causa de má comunicação. Sim. Então, o que acontece? Essa pessoa que se sente lesada ou tem um direito lesado, vai conversar com um advogado. Esse advogado conhece direito muito bem. A menos que ele tenha sido médico antes de ser advogado, ou que ele seja também médico e advogado, a ideia de que um processo vai resultar em alguma coisa é muito sedutora. Assim, não, vamos trabalhar, né, e nós vamos receber. E aí o que acontece? A pessoa vai com uma quantidade de informação médica muito distorcida para o processo. O que ela precisa sempre? De um assistente técnico, que é uma figura que só geralmente é chamada para o cenário do processo na hora da perícia. Né? Na hora que o juiz determina que não existe acordo entre as partes, então ele fala assim, olha, vamos fazer uma perícia. Ou alguém pede a perícia, ou o réu ou o autor pede a perícia, e o juiz, tudo bem, defere a perícia e fala, vocês podem nomear seus assistentes técnicos e formular perguntas para o perito responder. Os assistentes técnicos têm que ser médicos, né? E são justamente aqueles que vão fazer perguntas coerentes para dizer para o juiz, ó, tá vendo como eu tenho razão? Então, na hora que a pessoa procura um advogado, se esse advogado acha que tem trabalho pela frente, né, é importante que ele tenha um médico ao lado, porque frequentemente essas queixas não têm sentido, foram má comunicação. Foram má comunicação. Então não precisa ir para um processo com o risco forte de perder. E esse é importantíssimo que você está falando. Eu gostaria de encerrar o nosso programa. Infelizmente, o tempo urge. Com essa dica, né? Existem trabalhos que mostram que o que mais estressa o ser humano é um processo judicial. Sem dúvida. Estressa absurdamente, né? Então, antes de entrar numa situação assim, pense no tempo que você vai perder que não volta mais, no cabelo branco que vai te dar que também não escurece mais, nas rugas que vão te aparecer. Às vezes é muito melhor conversar antes. Doutor, foi um prazer imenso tê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Sempre que estiver aqui por Ribeirão Preto, será muito bem-vindo. Gostaria que o senhor voltasse para a gente conversar um pouco mais sobre tudo isso. Tem muito para falar. Muito obrigada pela sua presença. Dani. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem tem muito mais e até lá, se cuida.